Boa noite. Hoje nós vamos ver os mundos habitados, né? Basicamente o documento 49 que o livro de Urântia fala, e vou trazer alguns questionamentos também. Isso é legal que está no livro de Urântia, no documento 19, que ele diz assim: a verdadeira perspectiva de qualquer questão da realidade humana ou divina, terrestre ou cósmica, apenas pode ser obtida por intermédio de um estudo completo, sem preconceitos e por meio de uma correlação entre as três fases da realidade do universo: a sua origem, história e destino. Um entendimento apropriado dessas três realidades experienciais proporciona a base para uma estimativa sábia do que é o status atual. E no documento 101, eles dizem também: a humanidade deveria compreender que nós, em nossa participação na revelação da verdade, ficamos rigorosamente limitados pelas instruções dos nossos superiores. Não temos liberdade de antecipar as descobertas científicas para daqui a 1000 anos. Os reveladores devem agir de acordo com as instruções que formam uma parte do mandado da revelação. Nós não vemos como superar essa dificuldade, agora ou em qualquer tempo futuro. Sabemos perfeitamente que, embora os fatos históricos e as verdades religiosas da presente série de apresentações reveladoras fiquem nos registros das idades que virão, dentro de uns poucos curtos anos, muitas das nossas afirmações a respeito das ciências físicas estarão necessitando de revisão, em consequência de novos desenvolvimentos científicos e de novas descobertas. Esses novos desenvolvimentos, desde agora, nós os prevemos, mas estamos proibidos de incluir nos registros reveladores esses fatos não descobertos pela humanidade. Que fique claro que as revelações não são necessariamente inspiradas. A cosmologia nessas revelações não é inspirada, ela é limitada pela permissão que temos de coordenação e de triagem do conhecimento de hoje. Conquanto discernimento divino ou espiritual seja uma dádiva, a sabedoria humana deve evoluir. Então, tem muita gente que pergunta: o que o livro de Urântia fala sobre isso, sobre aquilo, sobre o futuro, né? Aqui eles deixam bem claro que eles são muito limitados, né? Eles não podem antever as coisas, né? Então, vamos ver o que eles falam dos mundos habitados. Os mundos habitados pelos mortais são todos evolucionários por origem e natureza. Essas esferas são o berço evolucionário, o local de geração das raças mortais de tempo e espaço. Cada unidade de vida ascendente é uma verdadeira escola de aperfeiçoamento para o estágio seguinte da existência. E isso é verdadeiro sobre todos os estágios de ascensão progressiva do homem ao paraíso. Isso para nós está muito claro, né? Que os mundos aqui só evoluem. Todos os mundos habitados são agrupados basicamente para a administração celeste, em sistemas locais, e cada um desses sistemas locais é limitado a cerca de 1000 mundos evolucionários. Essa limitação é feita por um decreto dos anciãos dos dias e diz respeito aos verdadeiros planetas evolucionários, onde estejam vivendo mortais com status de sobrevivência. Isso para nós é bem claro, né? Que os sistemas eles têm 1000 mundos habitáveis. Satânia em si mesmo é um sistema inacabado, que contém apenas 619 mundos habitados ainda. Tais planetas são enumerados sequencialmente de acordo com seu registro como mundos habitados pelas criaturas de vontade. 619 quando o livro veio para nós, né? Mas eu acho que não tem mais nenhum, pelo que eles falam ali. Tinha uns prontos para, mas até ter vida vai longe.
Assim foi dado a Urântia o número 606 de Satânia, significando que é o 606 mundo do sistema local, no qual o longo processo da vida evolucionária culminou com o aparecimento de seres humanos. Existem 36 planetas não habitados, aproximando-se do estágio em que poderão ser dotados de vida. E vários outros estão agora ficando prontos para os portadores da vida. Aproximadamente 200 esferas evoluindo, de modo a ficarem prontas para a implantação da vida dentro dos próximos milhões de anos. Então, por isso que eu acho que a gente ainda está nesses 619, né? Nem todos os planetas são adequados para abrigar vida mortal. Os pequenos, que têm uma velocidade de rotação elevada em torno do próprio eixo, são totalmente inadequados como habitat para a vida. Em vários sistemas físicos de Satânia, os planetas que giram em volta do Sol central são grandes demais para serem habitados. A sua grande massa ocasiona uma gravidade opressiva. Muitas dessas esferas enormes têm satélites, algumas vezes uma meia dúzia ou até mais. E essas luas frequentemente têm um tamanho muito próximo ao de Urântia, de um modo tal que são quase ideais para serem habitadas. O mundo habitado mais antigo de Satânia, o mundo de número 1, a Nova, é um dos 44 satélites que giram em torno de um planeta escuro enorme, mas exposto à luz diferencial de 3 sóis vizinhos. A Nova está em um estágio avançado de civilização progressiva. Já deve estar bem avançado mesmo, né? Foi o primeiro. Os universos do tempo e do espaço têm um desenvolvimento gradual. A progressão da vida terrestre ou celeste não é nem arbitrária nem mágica. A evolução cósmica pode nem sempre ser compreensível, mas é estritamente não acidental. A unidade biológica da vida material é a célula protoplásmica, associação coletiva que é de energias químicas, elétricas e outras energias básicas. As fórmulas químicas diferem em cada sistema e a técnica de reprodução da célula viva é ligeiramente diferente em cada universo local. Mas os portadores da vida são sempre os catalisadores vivos que iniciam as reações primordiais da vida material. Eles são os estimuladores dos circuitos das energias de matéria viva. Vocês viram que aqui eles dizem, né, que as fórmulas químicas diferem em cada sistema, até porque aqui, quando eles implantaram a vida, eles fizeram de acordo, né, com as nossas condições, né, também. A evolução é a regra do desenvolvimento humano, mas o processo em si varia muito nos diferentes mundos. Algumas vezes a vida é iniciada em um centro e algumas em 3, como foi Urântia. No desenvolvimento da vida planetária, a forma vegetal sempre antecede a animal e é desenvolvida quase completamente antes que os modelos animais se diferenciem. Os estágios iniciais da evolução da vida não estão inteiramente em conformidade com as vossas visões atuais. O homem mortal não é um acidente evolucionário. Há um sistema preciso, uma lei universal, a qual determina o desdobramento do plano de vida planetária nas esferas do espaço. Então, as teorias da evolução ali, que é uma evolução aleatória, isso não existe, né? A gente sabe que é coisa bem planejada. O processo de evolução planetária é ordenado e controlado. O desenvolvimento de organismos mais elevados a partir de grupos menos desenvolvidos de vida não é acidental. Algumas vezes, o progresso evolucionário é temporariamente retardado pela destruição de certas linhas favoráveis do plasma de vida existente em uma espécie seleta.
Então, eles dizem que é um modelo básico e padronizado de vida vegetal e vida animal em cada sistema. Todavia, os portadores da vida deparam-se muitas vezes com a necessidade de modificar esses modelos básicos para conformá-los às condições físicas variáveis e encontradas em inúmeros mundos do espaço. Eles fomentam um tipo generalizado de criatura mortal em um sistema, mas há 7 tipos físicos distintos, bem como milhares e milhares de variantes menores dessas 7 diferenciações principais. Então, quais são esses 7 tipos, né? Os principais. Eles mesmos dizem aqui, né, que tem outras variantes, outros seres que eu não tenho nem ideia como que são, né? Aí, então, são os tipos segundo a atmosfera, os tipos segundo os elementos, os tipos segundo a gravidade, os tipos segundo a temperatura, os tipos segundo a eletricidade, segundo a energia e os tipos não denominados. O sistema de Satânia contém todos esses, bem como inúmeros grupos intermediários, embora alguns só estejam representados de modo muito raro. Então, segundo a atmosfera, as diferenças físicas entre os mundos habitados pelos mortais são determinadas principalmente pela natureza da atmosfera. Dos tipos atmosféricos em Satânia, cerca de 2,5% são subrespiradores. Cerca de 5% são superrespiradores. E mais de 91% são de respiradores intermediários, totalizando assim 98,5% dos mundos de Satânia. Os seres como os da raça de Urântia são classificados como respiradores intermediários. Vós representais a média, ou a ordem de existência típica mortal, existência mortal tipicamente respiratória. Nós vamos ver que em todos os tipos nós sempre ficamos nos intermediários ali, né? Se os mortais habitassem um planeta desprovido de ar como a vossa Lua, eles pertenceriam à ordem separada dos não respiradores. Esse tipo representa um ajuste radical ou extremo ao meio ambiente planetário e é considerado separadamente. Os não respiradores completam aquele 1,5% restante dos mundos de Satânia. Os tipos, vocês veem que eles dão bastante importância, ó. E é considerado, eles têm uma seção depois só para os não respiradores, né? Eles têm uma consideração à parte por eles, que a gente não sabe muito bem por quê. Eles dizem que porque são próximos de nós, depois nós vamos ver melhor. Os tipos segundo os elementos. Essas diferenciações têm a ver com a relação dos mortais com a água, o ar e a terra. E há 4 espécies distintas inteligentes no que diz respeito a esses habitats. As raças de Urântia são da ordem terrena. Em Satânia, dos tipos segundo os elementos, 7% são da água, 10% do ar, 70% da terra. Ó, vocês viram, nós estamos de novo aqui, né, no meio. E 13% combinam os tipos de terra e do ar. Mas tais modificações das criaturas primitivas inteligentes não se constituem nem em peixes humanos, nem em pássaros humanos. São do tipo humano e do tipo pré-humano, nem superpeixes, nem pássaros glorificados, mas nitidamente mortais. Segundo a gravidade, pela modificação do projeto criativo, os seres inteligentes são criados de um modo tal que possam funcionar livremente, tanto em esferas menores quanto nas maiores do que Urântia, ficando, de certo modo, acomodados assim à gravidade dos planetas, que não têm o tamanho e densidades ideais. Os vários tipos planetários de mortais variam em altura, a média em Nébadon, segundo, sendo um pouco abaixo de 2,10 m. Tem seres bem altos, né? Porque se a média fica em torno de 2 metros,
Os tipos segundo a temperatura. É possível criar seres vivos que possam suportar temperaturas tanto mais altas quanto mais baixas do que os limites suportados pelas raças de Urântia. Há 5 ordens distintas de seres classificados pelo que se refere aos mecanismos de regulagem da temperatura. Nessa escala, as raças de Urântia são as de número 3. 30% dos mundos são povoados por raças do tipo de temperatura modificada. 12% pertencem às faixas de temperaturas mais altas, 18% as mais baixas, se comparadas com as raças urantianas, que funcionam no grupo das temperaturas intermediárias. Então, nós sempre estamos aqui que a gente poderia dizer, na parte intermediária, mais normal, entre uma e outra, mais normal, né? Os tipos segundo a eletricidade. O comportamento elétrico, magnético e eletrônico dos mundos varia grandemente. Há 10 modelos de vida mortal variavelmente moldados para suportar a energia diferencial das esferas. Essas 10 variedades também reagem de forma ligeiramente diferente aos raios do poder químico da luz comum dos sóis. Mas essas ligeiras variações físicas de nenhum modo afetam a vida intelectual ou espiritual. Dos agrupamentos elétricos de vida mortal, quase 23% pertence à classe de número 4, o tipo de existência em Urântia. Os tipos segundo a energização. Nem todos os mundos são iguais na maneira de absorver energia. Nem todos os mundos habitados têm um oceano atmosférico adequado à troca respiratória de gases, como acontece em Urântia. Durante os estágios iniciais e finais de muitos planetas, os seres da vossa ordem, como sois hoje, não poderiam existir. Há 6 tipos diferentes de nutrição para os animais e os mortais. Os subrespiradores empregam o primeiro tipo de nutrição, as espécies marinhas, o segundo. Os respiradores intermediários, o terceiro tipo, como em Urântia. Os superrespiradores empregam o quarto tipo de absorção de energia, enquanto os não respiradores utilizam a quinta ordem de nutrição e energia. A sexta técnica de energização serve apenas às criaturas intermediárias. Aqui eles já não estão falando em intermediários como nós aqui, né? Aqui é as criaturas intermediárias mesmo. Os tipos sem denominação. Há inúmeras variações físicas adicionais na vida planetária, mas todas essas diferenças são apenas uma questão de modificação anatômica, de diferenciação fisiológica e ajustamento eletroquímico. Tais distinções não dizem respeito à vida intelectual nem espiritual. Esses aqui eu acho meio estranho, não entendo muito o que eles são, esses sem denominação. Então, eles, como eu falei, eles dedicam uma sessão aos não respiradores, né? A maioria dos planetas habitados é povoada pelo tipo respirador de seres inteligentes, mas há também ordens de mortais que são capazes de viver em mundos com pouco ou nenhum ar. Nos mundos habitados de Orvonton, esse tipo totaliza menos de 7%. Em Nébadon, essa porcentagem é inferior a 3%. Em todo Satânia, apenas 9 mundos de tais, apenas 9 de tais mundos. Então, em Satânia, nós temos 619 mundos, né, habitados, e 9 são de não respiradores. São poucos, mas eles dedicam para eles essa sessão inteira. Milhões e milhões de meteoritos penetram na atmosfera de Urântia diariamente, entrando a uma velocidade da ordem de quase 320 quilômetros por segundo. Nos mundos dos não respiradores, as raças avançadas têm de fazer muito para proteger a si próprias dos danos que os meteoros causariam. E constroem instalações elétricas que operam pulverizando ou desviando os meteoros. Eu imagino que seja algo como aquele Iron Dome, né,
dos israelenses lá, né, que mandam de volta os mísseis. Eu acho que é mais ou menos alguma coisa parecida com aquilo, assim. Um grande perigo, e dá para ver que eles são uma civilização avançada, né? Porque eles têm toda essa tecnologia aqui para desviar isso, né? Um grande perigo é enfrentado por eles quando se aventuram além dessas zonas protegidas. Tais mundos estão também sujeitos a tempestades elétricas desastrosas, de uma natureza desconhecida em Urântia, né? E a gente reclama bastante aqui, né, do nosso clima e tudo, dos desastres. Durante esses momentos de intensa flutuação de energia, os habitantes devem refugiar-se nas suas estruturas especiais de isolamento e proteção. A vida nos mundos do tipo não respirador é radicalmente diferente da de Urântia. Os não respiradores não ingerem comida nem bebem água como fazem as raças de Urântia. As reações do sistema nervoso, os mecanismos de regulagem do aquecimento e o metabolismo desses povos especiais são radicalmente diferentes das funções correspondentes nos mortais de Urântia. Quase todo o ato da vida, afora a reprodução, difere, e mesmo os métodos da procriação são, de certo modo, também diferentes. Nos mundos dos não respiradores, as espécies animais são radicalmente distintas daquelas encontráveis nos planetas atmosféricos. O plano de vida dos não respiradores difere da técnica de existência em um mundo atmosférico. Mesmo na sobrevivência, esses povos são diferentes, sendo candidatos à fusão com o espírito. Esses seres, contudo, desfrutam da vida e levam adiante as atividades do reino relativamente com as mesmas provações e alegrias que são experimentadas pelos mortais que vivem nos mundos atmosféricos. Em mente e caráter, os não respiradores não diferem de outros tipos mortais. Então, ele tem os bonzinhos e tem os mauzinhos lá também, né? Porque eles não diferem da gente, assim, né? De outros mortais. Vós deveríeis. Isso aqui eu acho interessante, eu não sei por que que eles falam isso, mas eles dizem que vós deveríeis estar mais do que interessados na conduta planetária desse tipo de mortal, pois uma dessas raças de seres habita uma esfera muito próxima de Urântia. Bom, eu vou dar uma paradinha para ver se alguém quer complementar com alguma coisa. Depois a gente continua. Se foi muito rápido, se querem que eu volte algum slide. Eu acho Boa noite, interessante. Stanley. Boa noite, Boa Silvana. noite. Boa noite. Entrar depois. Eu acho Lilian interessante também entrou depois. que aí o LU ele é bem claro na descrição dos tipos, né? E também nas possibilidades de adaptação, né? De cada um deles. Você vê que fala lá um parágrafo há uns 2 minutos antes que você passou desse slide, fala que tem um desses tipos mortais que eles conseguem se adaptar em um lugar com pouco ou nenhum ar, se adaptar, né? Não que no planeta deles não tem, eles sejam os não respiradores. Então, eu acho que, claro, isso é uma interpretação. Vou falar interpretação porque é uma coisa pessoal, né? Eu acredito muito que, talvez vou abrir mais para frente aí, se tiver esse comentário, que existe sim mortais, evolucionários de outros planetas, que já estão aqui, eles vêm aqui pesquisar, vêm entre nós, são super respiradores que vêm, são sub, né? Talvez até mesmo os não respiradores vêm aqui visitar, vêm pesquisar o nosso planeta. Alguns ficam aqui um tempo, depois vão para lá. Porque o próprio LU fala nessas partes aí que é totalmente possível uma adaptação, né? Até nós, se a gente sair desse planeta, do planeta Terra, e for para um outro planeta, que seja, não sei, nesse sistema solar ou no outro, que seja com uma gravidade menor ou uma gravidade maior, ou a pressão atmosférica diferente, a gente vai conseguir se adaptar. Pelo que o LU fala, é possível, né? Pode. É possível. Eu acho que leva muito tempo, né? Também, assim, para
talvez gerações para essa adaptação, né? Eu acho que não, porque de acordo com pouquíssimas experiências, como a do Arthur Berletti e uma outra que depois vou citar não agora, tal do caso Carran, essa adaptação ela leva talvez assim meses ou semanas, mas não gerações, porque depois eu vou falar que tem um caso de muito impressionante também, um tal do Carran, de um planeta Klemer, que veio para cá e aí essa mulher conversando com ele, uma pessoa que ela achou que vivia numa fazenda, o cara falava com sotaque, aí foi traduzir porque esse cara que veio na nave lá, ele não falava o idioma, e aí ele usou uma pessoa de um outro planeta que falava o idioma dele, que já conhecia ele de um outro planeta, e ele estava vivendo ali numa fazenda É, momentaneamente, e ele falou, ele precisou se adaptar, ele disse que ele usava um negócio assim no nariz, porque no planeta dele, é, a pressão atmosférica era diferente, e também gravidade, e ele disse que levou quase que mais de um mês para. Ele ficou, na verdade, ficou um período, ele não falou mesmo, não, ele ficou um período longo se adaptando para vir para cá. mas quando eu falo gerações, assim, digamos que eu vou viver num mundo não respirador, né? Aí sim, aí O é uma respirador já coisa é mais uma radical, né? Não radical com uma demais. atmosfera só diferente, mas bom, mas vamos indo aqui. O Sidney levantou a mão, depois o Neemias, daí depois tu volta, Stanley. Eu só queria Sidney, entender, eu só queria entender o que o revelador quer dizer com próximo, porque para ele que é eterno, 1000 anos é muito pouca coisa. Para nós é 1000 anos. E o que é próximo? É logo ali? É 1 milhão de anos-luz? 2 milhões de anos-luz? Não se sabe. Ele não não especifica. sabemos. É só aí. Obrigado. Pode ser uma lua de Júpiter, né? De Saturno, pode ser algum planeta Para no habitado no próximo, nosso sistema próximo solar. um sistema solar vizinho, né? Isso pode ser próximo. Neemias, é fechado, teu som. Sim, Miguel. A primeira coisa que eu queria comentar é sobre esse trecho, né, que fala vocês deveriam estar mais do que interessados. Na verdade, em inglês não tá dizendo isso, né? O texto em inglês diz: vocês estariam interessados na conduta planetária, né? Vocês não deveriam estar, mas vocês estariam interessados se vocês soubessem, tivesse conhecimento dessa raça que mora perto de vocês. Então, está próximo de Urântia. E aí, o próximo de Urântia pode ser no nosso sistema solar, que é bem próximo, assim como pode ser a próxima Centauro, que está a 4,2 anos-luz daqui, a estrela mais próxima de nós. Isso é próximo, considerando o sistema de Satânia. Eu acho que dentro de Satânia, a gente vai ter muitas estrelas próximas. E, e, mas também pode ser próximo, como no sistema solar. Isso ele não especificou. Agora, com relação É, aos relatos, como o Stanley comentou, nós temos uma informação do livro de Urântia, que pelo menos confiamos como sendo verdadeiro. Agora, os relatos a gente tem que ter sempre um pé atrás, porque existem relatos e relatos, né? Existem milhares de relatos, e tem relatos que são totalmente contraditórios com o livro de Urântia. Então, se a gente for tomar relato como verdadeiro, como fato, como base para nos apoiar, a gente vai entrar numa viagem que é um buraco sem fundo, né? Porque tem todo tipo de relato. Por exemplo, o livro Durante fala assim que a atmosfera dos mundos das mansões, elas são plenamente respiráveis por nós seres humanos, se a gente fosse levado para lá. Tanto que Adão e Eva vieram para cá e respiraram normalmente aqui. Mas no mundo de não respiradores sequer tem atmosfera. Não há que se falar, nem mesmo em gerações, né? Nós somos seres respiradores. Não tem como a gente viver num planeta sem atmosfera, que é não respirador. Seria como a gente tentar respirar em Marte. Impossível, né? Não tem como.
não tem ar, vai respirar o quê? Né? Ou tentar viver debaixo d'água. A gente não respira debaixo d'água. Então, agora, existem criaturas que vivem na água e eles respiram embaixo d'água, como os peixes. Respiram sim, né? Eles tiram o oxigênio da água e não do ar, assim como nós. Então, é um respirar entre aspas. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Então, acho que eu vou mais um pouquinho, depois dou mais uma paradinha aí para ver. Bom, essa parte aqui, eu até coloquei em outra cor, assim, ela não é do livro de Urântia, eu tirei, tem alguns parágrafos que sim, mas os parágrafos são, mas ela é eu tirei isso aqui do trabalho do Alexandre Albino, né? Ele fez um trabalho bem grande sobre o livro de Urântia e os não respiradores, ó, é um trabalho bem extenso que ele apresentou até para nós aqui. Então, o que que ele diz assim, ó, que o contato extraterrestre, isso aqui eu estou trazendo em função desses não respiradores, né? Que eles falaram que era para a gente ter uma atenção com eles, né? Porque estão próximos. O contato extraterrestre, uma aparente exceção à quarentena planetária. Então, o que que o livro diz? A quarentena não é absoluta, é parcial. É basicamente espiritual e de troca de informações. Isso aqui eu esqueci de colocar o documento aqui, mas o isolamento de Urântia torna impossível fazer uma apresentação dos muitos detalhes da vida e ambiente dos vossos vizinhos de Satânia. Nessas apresentações, estamos limitados pela quarentena planetária e pelo isolamento do sistema. Devemos ser guiados por essas restrições nos nossos esforços para esclarecer os mortais de Urântia. Dentro do que foi permitido, porém, vós fostes instruídos sobre a sequência do progresso de um mundo evolucionário comum, e estáis capacitado a estabelecer comparações entre a carreira de um mundo assim e a condição atual de Urântia. Então, algumas exceções já foram feitas, né? O próprio livro de Urântia, que veio para nós, apesar do nosso isolamento, veio toda essa revelação. E eles dizem que essa é a razão pela qual os contatos, outra exceção, né? Os contatos com os ajustadores supremos e os ajustadores autoatuantes do corpo de reserva do destino são feitos tão frequentemente nos mundos em quarentena. Isso, quando a gente estuda as reservas do destino, a gente vê bem, né? Esse contato entre ajustadores. Então, mesmo no nosso mundo, nós temos os reservas do destino aqui trabalhando, eles têm esse contato através das criaturas intermediárias também. O nosso isolamento, claro que a gente está falando de seres supra-humanos, de ajustadores, de criaturas intermediárias, né? Então, mas o isolamento não é total. Os recursos para essa técnica são providos por um meio de contornar as limitações do isolamento planetário. Em anos recentes, os circuitos dos arcanjos têm funcionado em Urântia, mas esse meio de comunicação é grandemente limitado às transações feitas pelo próprio corpo de arcanjo. E no documento 72, eles dizem também que de todos os mundos de Satânia que se tornaram isolados por causa da participação na rebelião de Lúcifer, esse planeta experienciou uma história a mais semelhante à de Urântia. A similaridade das duas esferas, sem dúvida, explica por que foi concedida a permissão para se fazer esta extraordinária apresentação, pois é muito inusitado que os governantes dos sistemas consintam na narração em um planeta dos assuntos do outro. Então, por que que eles consentiram? Por causa da similaridade das esferas, né? E esse governo, eles falam também que é num planeta vizinho.
Em emergências também, né? Essa quarentena ela é um pouco quebrada. Do ponto de vista técnico, o planeta permanece ainda espiritualmente isolado dos circuitos de Nor-Lachadec. Mas em uma emergência, essa dificuldade pode ser agora contornada pela utilização do circuito dos arcanjos. E caso um sistema solar tenha mais de um mundo habitado, em quarentena ou não, o contato parece ser inevitável. Exemplo, já fomos para a Lua, já lançamos sondas para outros planetas e até para fora do sistema solar com muitas informações. Então, se nós conseguimos fazer isso, eu não vejo por que que outros não conseguem, né? E aqui tem um relato, porque eu vou trazer as similaridades dos não respiradores com os relatos feitos, né, por algumas pessoas que dizem ter contato com esses seres, né? Os abduzidos não relatam ter visto uma expansão e contração do tórax como se os alienígenas estivessem inalando e exalando ar. Tampouco sentem a corrente de ar em seus rostos pela expiração durante os procedimentos extremamente próximos da leitura mental. Tudo isso leva à possibilidade de que os seres não respirem ar, pelo menos não da maneira que estamos cientes, e não interajam com a atmosfera como nós. Os alienígenas comem ou bebem? As evidências parecem sugerir que não. Os abduzidos nunca veem os aliens comerem. Os alienígenas não parecem ter boca, dente, saliva ou língua móveis. A garganta é um tubo estreito, sem indicação de que contém um aparelho complexo para engolir ou ingerir. A falta de uma mandíbula sugere ainda mais a noção de que, se os alienígenas comerem, isso não será realizado através da mastigação. A falta de um nariz sugere que o olfato não está envolvido com a importante função humana do paladar. Se for esse o caso, a ingestão de comida pode ser muito diferente, se existir em absoluto. Os greys altos realizam procedimentos mais complexos nos abduzidos: extração de óvulos e espermatozoides, implantação de embriões, extração fetal e envolvimento neurológico. Eles são os principais agentes nos processos de abdução para a maioria dos abduzidos. Tanto os pequenos quanto os altos têm narizes e bocas, embora não comam nem falem pela boca. Eles não têm dentes nem pulmões aparentes, eles não respiram. Esse é o David Jacobs que descreveu isso. Bom, e quais são as chances de qualquer mundo do sistema de Satânia ser um mundo de não respiradores e em rebelião? Nós temos 619 mundos, apenas 36 aderiram à rebelião, e dos 619, como nós vimos, 9 são de não respiradores, né? Então, tem chance, tem 99,91% de chance de qualquer mundo desses não respiradores não terem aderido à rebelião. E a quantidade de mundos habitados. Então, por essa tabela aqui, então, sistemas planetários, um sistema, 4 planetas habitados, somando dá os 619 mundos. Aqui, essas informações são todas no livro de Urântia. Então, com essa informação, nós podemos dizer que tem 17,4% de chance de estarmos em um sistema solar com mais de um planeta habitado. Né? Então, nós temos 17%, aquilo que a gente falou, né, do planeta vizinho, que pode ter um outro planeta habitado no nosso sistema solar, ou uma lua dessas aí, tem 17% de chance de ter um outro planeta habitado. E as características dos greys, né? Pelo que nós vimos ali, o que eles dizem? Eles não respiram, não comem, não ingerem líquidos, vivem com pouca ou nenhuma luz, vivem em ambientes sem ar, não são mamíferos, usam um sistema de comunicação diferente do oral, possuem um sistema de procriação diferente dos humanos, possuem um sistema de regulagem de temperatura diferente. E as características dos não respiradores, que o livro fala: não comem, não bebem água, não respiram,
são sexuados, procriação diferente, sistema nervoso diferente, metabolismo diferente, regulagem térmica diferente e possuem uma conduta planetária também. Bem, depois eu volto para o livro de Urântia, então eu vou dar uma paradinha aqui, se quiserem comentar. Lilian, Eu, só um pouquinho que a Lilian levantou a mão. Levantei a mão. Fala, Lilian. Então, eu estava vendo um documentário, eu lembrei de um documentário que eu vi de uma moça no interior da África, eu não me lembro qual país, que ela não come e não bebe nada. Ela não tem, aos 13 anos, ela parou de comer e de beber. E não excreta nada também, né? Ela não vai ao banheiro, não vai. Inclusive, ela é casada e teve um filho, inclusive, para ter esse filho, ela teve que ficar tomando soro, né? E ela tem essa filha, ela até alimenta a filha, faz comida para o marido, tem uma vida normal nesse sentido, planta tudo, mas ela não come. Daí, e muitas pessoas já estudaram ela, e inclusive ela foi levada para os Emirados Árabes para eles verem o que acontece, e realmente ela não tinha nada no estômago, ela vive sem comer nada. Então, quando a gente fala dos não respiradores, que eles não comem, não bebem, não respiram nada, é interessante isso, né? Porque eles devem respirar pela pele, lá sei, ou ter alguma alimentação de alguma maneira, como que a gente não admite, né, uma pessoa que não respire, não beba. Inclusive, quando eu participava dos encontros de ufologia, nunca houve essa possibilidade nunca se aventou assim de um ser viver num local onde não houvesse atmosfera. Tanto que eles procuram seres, né, inteligentes, vamos dizer assim, nos planetas parecidos com os nossos. Eles não estão procurando nos planetas onde não tem atmosfera. Olha só, né? Eles estão procurando onde não tem. É porque eles não sabem também, acho, de todos os tipos, né, que tem de Pois planetas. e agora, a impressão que dá é que eles vivem na superfície, ou será que eles vivem Mas, dentro, dentro essa mulher do é planeta? difícil, Lilian, da gente, porque se ela tem a nossa anatomia, como é que ela vai sobreviver? Então, pois é. Tem um filme que eu esqueci o nome agora, não sei se vocês viram, já assistiram ele, que também é um filme assim que dizia que a mulher não comia, não bebia, não fazia nada, daí mandaram, acho que foi uma freira, até parece que foi para casa para acompanhar tudo. Daqui a pouco eu Eu lembro o vi nome do filme. o Eu vi milagre também. de não sei o quê. O Era uma milagre de não sei o o quê. milagre alguma coisa. Acho que era um milagre o nome. E ela descobriu que a mãe da guria alimentava ela pela boca, né? Pela Então, boca, mas exatamente. Ela, é, Alimentava pela boca. ela beijava a guria assim, e aí ela meu passava o Deus. alimento. Aí que ela Sim, Então, descobriu a farsa, né? mas era uma fácil. essa moça, eles ficaram uma semana com ela. E daí ficaram vigiando, né? E teve um homem também que foi eles ficam vigiando ela para ver se ela come, e ela diz que não come. Agora, tem de tudo, né? Tem de tudo de tudo quanto é tipo. Essa do filme, porque diz que ela ficou 5 anos só se alimentando da Eucaristia. Eu não sei se é a mesma, mas ela ficou 5 anos, ela não se alimentava, ela só se alimentava da Eucaristia. Então, Não, mas essa do filme era uma farsa, esse filme. eu acho que eu vi esse filme mesmo. Mas esses dias eu vi esse documentário dessa freira não, dessa, tipo, eu não sei se ela é santa, mas tem
essa parte da vida dela. Agora, essa outra, ela não se alimenta mesmo. E eu fiz uma experiência esses tempos atrás aí de só me alimentar de carne. É interessante, muda totalmente o jeito, sabe, da gente, assim, a fisiologia muda muita coisa. É muito Ah, muito. interessante. Sidney, a Sidney depois, o Stanley, né? Stanley, tá, o Sidney depois tu, então, que tu ia falar antes da Lilian. Fala, Sid. Então, eu fiz um estudo uma vez, pessoal, né? Só por meu interesse, e eu entendi o seguinte: deve ter pelo menos três planetas. O nosso, o dos não respiradores e o do planeta vizinho. Que no planeta vizinho eles não dizem que são não respiradores. Eles comparam bastante conosco. Então deve ser um planeta de respiradores. E mais os não respiradores. E o nosso seriam três. Agora, independente de você saber o quanto é próximo. Só É, isso. mas três o quê? Três no nosso sistema solar, que diz? É, Não. três planetas próximos, sem se Ah, tá, conseguir entendi. entender o que seria esse próximo. Uhum. É, essa é a próxima pergunta quando os reveladores voltarem. É. Tem alguém na minha frente? Não, já estou falando aqui. Ah, o Stanley Ah, Falar, tá. levantou a mão. pode falar na frente. Não, vou falar bem rapidinho. É, alguns relatos de abdução, quando que vocês falaram de adaptação, né, em outros planetas, então alguns relatos quando eles entram na nave, eles recebem um líquido, que daí adapta a pessoa a respirar o ar do outro planeta e mesmo dentro da nave, né? Então, a pessoa fica apta, porque a, existem civilizações com milhões de anos à nossa frente de tecnologia. Eles estão, nossa, eles têm tecnologia para nós inimagináveis. Não, Stanley, não só a relação que a Lília falou, esse negócio de. É uma coisa muito recorrente, o que eu acho interessante é quando existem. Falou assim, relatos são relatos, eu sei. Mas uma coisa é quando uma pessoa fala e ela não tem testemunho. Outra coisa é quando uma pessoa fala uma coisa e mais 5, 7, 10, 20 pessoas falam a mesma coisa. Então tá todo mundo delirando. Claro, não vou levar o mérito aqui de querer levar isso como prova, né? Que, mas o que é interessante que ele falou é que na maioria dos relatos de pessoas que tiveram experiência com alguém de outro planeta, não vou falar ET, vou falar pessoas mesmo. Essas pessoas, maioria delas relatam, estou falando de experiências que considerado não relatos meio malucos, mas relatos que têm assim uma narrativa muito natural e real. Fala que eles tomaram um tal de líquido verde. Além disso, também fala que as próprias pessoas que estavam na nave, que desceu, elas vestiam uma roupa espacial, mas eles não falaram roupa espacial, falaram, vestiam um capacete estranho, um macacão estranho. Ou seja, e em outros até mesmo falam que eles falaram para a pessoa que eles se adaptaram à nossa atmosfera, à nossa gravidade, ao nosso planeta. Eles tinham um período de adaptação, né, assim como eles também teriam. No caso de Arthur Berletti, ele foi separado e ficou ali dentro da nave, foi passado para um compartimento, e quando já estava na Terra, ele fala que achou estranho porque o tal do o Acorque lá já não estava mais normal, sem roupa, assim, com roupas normais. Ele já estava com, ou seja, com um capacete fechado e com roupas, tipo, macacões estranhos. Ou seja, ele não. E aí ele falou, por que você está assim? Porque a gente não vai passar pelo período de adaptação, só você, que a gente não. E eu acho que isso é interessante, porque isso dá, de alguma forma, vamos dizer assim, se é uma invenção de história, pelo menos uma invenção de história, como diz assim, com coisas mais reais, que o certo seria mesmo que a pessoa passasse por uma adaptação, né? Se for uma invenção de história, então que seja contado com uma narrativa mais
assim, igual ficção científica, uma coisa que seja mais real, e não esses relatos de a pessoa, o cara apareceu, sumiu, atravessou pela parede, ele virou fumaça. E o interessante é que depois vocês façam uma pesquisa que vendo, sabendo que hoje ia ter isso aí, eu tô lendo, li 2 livros de uma mulher, ela já faleceu, chamada O Caso e Hermínio e Bianca, do caso Carran. Esse é um caso muito impressionante, que é o caso que esse tal do Carran, ele até para se comunicar com essa Bianca, que na verdade o nome dela é Maria Helena, Maria alguma coisa lá, ela ela disse que quando eles foram levados para a nave, com carro e tudo, eles usaram aparelhos, né, de fone para poder fazer tradução, porque ele não falava o idioma da Maria. Ela disse que eles falavam um idioma que ela não entendia e eles usaram um aparelho, ou seja, o tradutor que a gente usa hoje, né, em 2024, você bota um aparelhinho no ouvido, deles era um maior, e eles usavam um sistema de vários botões e ele falava e ela falava assim, ela falava igual a gente faz quando vê filme. Ela falou assim, eu olhava para a boca dele, parece que não combinava com o que eu ouvia ele falando, porque na verdade a voz que ela ouvia no fone era traduzida, né, pelo aparelho e a boca dele quando ele falava era o idioma dele. Como hoje a gente tem o Google, né, assim, tem aqueles aparelhinhos que você pode comunicar em qualquer idioma. São coisas muito interessantes, né? E esse tal de Carran, que ele fala, né? Ele falou do planeta que ele era e não era do sistema solar. Ele falou que era de uma distância de uns 4 sóis daqui, né? E era do planeta Clermer O, e era o bem. que é interessante desses relatos, que nem do Berlê também, é porque eram coisas que não existiam aqui, né? E esse, esse tradutor agora que a gente tem é coisa recente, É, né? Né? interessante desse caso de Carran aí, não vou me estender não, mas depois vocês busquem Hermínio e Bianca Carran, o nome do cara é Carran. Olha que interessante é que na época que ela relatou a experiência foi em 1979, não sei, tô tentando lembrar aqui, Um né? pouco antes. O caso O dela Carran é o alienígena, né? O o Carran Carran é o alienígena, é um isso. homem, ele é um homem de 2 metros e 5 ou 10. E até o pessoal fala que ele é muito bem aparentado. É moreno, cabelo preto liso, olhos verdes, um olho parecido com orientais, mas não é, porque ele tem um puxado aqui para cá, aqui é mais arredondado aqui, aqui é mais puxado. E interessante que esse Carran, ele falou muita coisa que combina com o livro de Urântia. Combina, se, vamos dizer assim, que intertextualiza. Por exemplo, ele diz que Cristo, que a gente conhece aqui como Cristo, ele é responsável por um setor do universo. Ele representa Deus num setor do universo. Ele falou isso. Né? E ele tinha contato com Jesus, com Cristo, constante, porque ele era enviado para vários planetas para fazer designações, né? E pelo que dá a entender, ele não, cara, não falou igual a linguagem, mas ele falou que Cristo, né, que a gente conhece como Jesus aqui, Cristo, ele representa Deus, né, no universo, mas ele é responsável por um número de mundos ou planetas. Na verdade, ele fala planetas, mas ele fala por um setor do universo, né? Ele é responsável. Ele falou outras coisas. Interessante que, se a gente for analisar, Cristo Micael, ele é responsável por um dos setores, mas o setor dele na verdade, é um setor menor que vem a ser o universo de Nébado, né? É um setor, é uma parte. Ele quis dizer assim que Cristo era responsável, não era por todas as coisas, mas era por uma parte só. E tinha outras pessoas que eram responsáveis por outras partes do grande universo de Deus, né? É interessante. Vamos, Stanley, vamos ver o que que o Neemias tem, depois depois continua. O Neemias. Stan é empolgado com ufologia, né? Parece que ele gosta do assunto. Se tu deixar, Se ele deixar, conta ele passa a todos os noite. livros que ele já leu aqui. Eu ainda trago para o Café Orante um cara de outro planeta para falar, você vai ver. Ah, eu tô apostando para ver. Tô Ah, apostando. ele prometeu, vamos Ele ver. só ficou na promessa. Desde a vez que eu falei dos ETs aqui, falou que ia trazer esse cara e até agora o ET está com a agenda cheia. O, bom, primeira coisa é que Jesus não é responsável por nenhum setor menor. Ele, na verdade, é o criador de um universo, né? Um universo local. A segunda coisa é, por exemplo, teve um relato que a Estela colocou aí,
do David Jacobs, parece, se eu não me engano, que falava Isso. assim, os ETs não comem, os ETs não respiram e tal. Me parece que ele estava tentando fazer uma descrição de todos os tipos de ET, porque a gente tem muitos outros relatos de ETs que comem, que são semelhantes aos humanos. Então, não são todos, mesmo que esse relato fosse verdadeiro, seria alguns tipos, né? Como o livro de Urântia deixa bem claro. Alguns tipos não respiradores é que se encaixam nessa característica aí. Então é o seguinte, por que que eu acredito no livro de Urântia e não acredito em relatos? Porque o livro de Urântia tem 2.097 páginas sem nenhuma contradição. Eu tenho a garantia de que o que está escrito ali é coerente, da página 1 até a 2.097. Agora, se eu partir para a ufologia, aí eu vou entrar num mar de confusão e contradições, porque cada um conta uma história diferente. Mesmo que as histórias se coincidam em alguns pontos, isso é natural que aconteça, né? A humanidade, inclusive, até mesmo a civilização, sendo formada em lugares distantes e isolados, tem, por exemplo, muitas ideias comuns, como a construção de pirâmides, e, e isso parece que é um resultado da mente humana, né? Que está conectada a uma mente central, que é a mente da ministra divina, e que, quando surge uma ideia, essa ideia reverbera no planeta inteiro. Isso não é só no caso das pirâmides. Por exemplo, enquanto tinha Santos Dumont fazendo avião aqui, já tinha outros fazendo avião nos Estados Unidos. Então, as ideias, elas se reverberam. Isso é muito comum. Recentemente, tivemos um exemplo muito, muito legal. Eu desenvolvi há pouco tempo o projeto do Elube Grupos, que é a leitura do livro de Urântia, né, de forma sequencial. E, ao mesmo tempo, uma pessoa de um outro país, eu não sei qual é, o Henrique que me falou, desenvolveu um projeto muito semelhante. Eu não conheço essa pessoa, ela não me conhece, a gente não se comunicou e a gente desenvolveu projetos semelhantes. Então, isso é muito comum. Se você tem uma ideia para desenvolver alguma coisa e você não coloca em prática, pode ter certeza que em pouco tempo alguém vai colocar em prática, porque as nossas mentes estão conectadas e as ideias, elas reverberam, né, nessa mente universal. Então, é comum que relatos sejam, pontos semelhantes, mas o que a gente vê muito também são as contradições, cada um relatando conforme a sua imaginação. Então, a pessoa tem uma ideia do que é um ET, ela tem uma ideia, uma noção, e aí ela vai relatar aquilo. Eu nem estou dizendo que ela esteja inventando, mas a mente humana era capaz de produzir muita coisa. Então, vai acontecer todo tipo de relato e a gente não tem segurança no que acreditar. Quando há uma contradição, como é que você toma a decisão? No que eu vou acreditar quando há uma contradição? Eu vou na teoria A ou na teoria B? Não tem como as duas ser verdade quando é uma contradição. Agora, o livro de Urântia eu tenho a segurança de que não há nenhuma contradição. Então, por isso que eu prefiro o livro de Urântia. Mas como ficção, é um ótimo entretenimento. Só não dá para vir colocar na mesma altura e na mesma grandeza do livro de Urântia. São coisas distintas. A gente tem que separar o que é a revelação daquilo que é relato. A Mas gente eu deixei não bem claro ali que confundir. esses últimos slides que eu passei não estão no livro de Urântia. Exato. Eu acho que é Eu isso. A trouxe ideia é só essa. A por uma gente pode similaridade usar. ali de não respiradores com alguns relatos. E Isso aí outra está coisa, só para encerrar, claro. o planeta vizinho não é o planeta de não respiradores. Só para deixar isso claro, que às vezes as pessoas confundem também. O planeta Não, vizinho, que está no documento 92, ele está relatando um planeta que tem oceanos, são semelhantes a nós, são respiradores. O Sidney, alertou bem. O planeta de não não, mas eu respiradores acho que eu nunca vi é ninguém outro fazer essa planeta. confusão de que seria de não respiradores. Nunca. Acho que É, não, acho que são isso está bem É claro que porque a não é. palavra vizinho, né, às vezes pode levar a pensar que seria o mesmo vizinho, mas são vizinhos diferentes. Não. Lilian? Então, quando as pessoas veem esses seres, eles têm diversas formas, porque o próprio livro de Urântia fala que existem diversos tipos de seres, né? Então, e realmente
os relatos, eles são muito diferentes, os tipos de seres são diferentes, mas o que eu fico assim, eu não me lembro de ter visto, por exemplo, alguém vendo uma aranha sair de um ser tipo um aracnídeo saindo de uma nave, né? Sempre são seres com 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. São tipo, que eles dizem assim, que são tipos de seres tipo humanos, assim, né? Que tem essa característica, e que são bípedes, têm dos braços, e alguns têm, são várias formas. Agora, o último relato, um relato que está ficando bastante famoso até, foi o da perseguição de seres que eles flutuavam, e eles eram seres brilhantes, e eles flutuavam lá na cidade de Cláudio, não sei se vocês souberam desses seres que apareceram, e eles foram perseguidos, quem perseguiu foi atrás desses seres, né, porque houve chamaram a polícia, né, porque estava tendo essa nave, esses seres, e foram policiais, e esses policiais, eles fizeram um relato policial, e não foi um, não foi dois, foram vários policiais que viram os seres. É um relato muito interessante, e logo, logo vai estar ele está ficando mais famoso até que o ET de Varginha, porque esses seres, eles foram vistos realmente, e tem esses relatos desses policiais, né? É muito interessante. E esses seres, eles eram brilhantes e flutuavam. Mas tem vários tipos de seres, por isso que os relatos são diferentes, né? E depois eles são relatados pelo tipo de pessoas simples, muitas vezes, ou então pessoas como os policiais, que já têm uma certa experiência. Então, são várias as pessoas. Então, não é que há contradição, é que são seres diferentes e naves diferentes também. Stanley, Ah, bem, porque exatamente assim, se considerar isso como verdade, né? é, Poxa, a gente vê, esses dias eu olhei alguns aparelhos já avançados que são usados com drone, um cara que ele posta no canal dele, é, os várias, tipo assim, formas de poder usar o drone. O cara praticamente, se eu aparecesse com isso que eles estão hoje aqui, há 20 anos atrás, o pessoal vai falar que eu vim de outro planeta. O cara colocou uma bota, uma plataforma extremamente curta, não tinha quase nada, só tinha ele enfiava o pé dentro das botas, e esse negócio embaixo era meio que camuflado, você não conseguia ver nada, mas com certeza embaixo era o drone. Aí ele colocava um contrapeso bem pequenininho atrás, como fosse uma mochila, e através do joystick ele saía voando sem nada, voando no ar. Você pode ver no TikTok, não é invenção não, mas eles estão assim conseguindo fazer muitas coisas. E eu acredito que nesse caso aí, o que eu acho que esse pessoal, se é verdadeiro, né? Eu acredito, mas as pessoas, né, levam como, não sei, né, como que. Mas é apenas a tecnologia deles, porque se a gente aparece com a nossa tecnologia num planeta mais atrasado que o nosso, a gente vai aparecer como seres impressionantes, né? Uma pessoa com um drone voando como fosse uma bota no pé, sem nada, voando como se tivesse uma coisa mágica no pé, vai falar que isso aqui é uma coisa. A gente voa, né? Então, acho que quando eles aparecem aqui, eles aparecem com a tecnologia deles, que está acima da nossa, e para a gente parece uma coisa meio misteriosa, não, meio mirabolante, né? Meio isso assim, muito mas tu impressionante. viu aquilo ali que eu falei, da tecnologia que eles têm, né, para atacar os meteoritos lá, né? Para mim é uma coisa muito similar com o que Israel faz, né? Assim, É. A questão é essa, se a do gente, Iron Dome, né? se o fala Parece que uma tem, coisa parecida. se o LU fala que existe, né, tanto nosso que Satânia, né, 600 e cacetados de mundo aí. Eu acredito que se não for no nosso em Neba, não pode ser em outro universo, mas enfim, se o nosso planeta está como está hoje,
E há 4.000 anos atrás não estava desse jeito. Então, se a gente chegar em um outro planeta que está como nós estávamos há 4.000 anos atrás, se a gente conseguisse chegar com uma nave e visitasse esse planeta, o pessoal ia ficar assustado com a gente, pô. O pessoal chega aqui, um pessoal lá que nem voar não consegue, o máximo que eles podem fazer lá é uma roda de, bem daquela, bem arcaica, aí chega a gente lá com um foguete igual o do Elon Musk, que consegue subir e pousar, não precisa, né? Que ele consegue ir e depois voltar pousando no mesmo lugar que antes não conseguia fazer isso, né? E aí a gente chega lá num planeta desse, o pessoal vai ficar extremamente assustado com a gente. Provavelmente, se for um planeta igual o nosso, desculpa, assim, eu amo o planeta Terra, mas um planeta assim bem assim atrasado espiritualmente, vai sentar chumbo na gente. Vai ser flecha, vai ser, se tiver arma, vai atirar, porque eu acho que a gente não está preparado ainda para esse tipo de contato aberto mesmo, falar assim, porque outro dia desse eu fui perguntar para um colega meu, eu falei assim, se aparecesse uma pessoa numa nave e descesse com olhos, bonita, aparentada e educada, oi, tudo bom? Eu sou do planeta tal, vim visitar aqui, posso conversar com você? Aí o meu colega falou assim, eu me dava um tiro nele e saia correndo. Ou seja, as pessoas são muito agressivas, muito ainda. A espiritualidade é muito baixa, eu acho, no planeta Terra. Poxa, pessoas, pais que estupram os próprios filhos, pessoas que matam uns aos É outros. que a maioria das pessoas ainda acha que nós somos os únicos seres do universo. Tem muita gente que ainda acha que não existe outros planetas habitados. É, Bom, mas eu vou eu acho terminar, tem bem pouquinhos que slides ainda, depois a gente pode continuar conversando. Aí, até tu achar que as pessoas acham que tem outros planetas habitados, vai longe. Tem muita gente ainda que acha que somos só nós. Então, continuando aqui, né, para a gente terminar, depois a gente fica só conversando. Há grandes diferenças entre os mortais dos diversos mundos, ó, inclusive entre os que pertencem aos mesmos tipos intelectuais e físicos. Mas todos os mortais que possuem a dignidade da vontade são animais eretos, bípedes. Há 6 raças evolucionárias básicas, né? Isso a gente sabe bem, que as 3 primárias, vermelha, amarela e azul, e as secundárias, laranja, verde e índio. Os nascimentos, em geral, são de apenas um ser. Os nascimentos de múltiplos são uma exceção, e a vida familiar é razoavelmente uniforme em todos os tipos de planeta. A igualdade entre os sexos prevalece em todos os mundos avançados. O masculino e o feminino têm dons iguais de mente e status espiritual. Há grandes diferenças. Ah, não, não troquei. Em etapas primitivas, todos os mortais têm as mesmas lutas com os inimigos microscópicos, semelhantes às que vós vivenciais agora em Urântia. Embora talvez em uma escala menor. A duração da vida varia nos diferentes planetas, entre 25 anos nos mundos primitivos até perto de 500 anos nas esferas mais avançadas e antigas. Os seres humanos são todos gregários, tanto no sentido tribal como no sentido racial. As segregações grupais são inerentes à sua origem e constituição. A mente é uma dotação do espírito infinito e funciona quase da mesma maneira nos meios, ambientes mais diversos. As mentes dos mortais são afins, independentemente de certas diferenças estruturais e químicas, que caracterizam as naturezas físicas das criaturas volitivas dos sistemas locais. Será bastante difícil fazer uma descrição adequada das categorias planetárias de mortais, porque vós conheceis pouco sobre elas e porque há muitas variações. As criaturas mortais podem, contudo, ser estudadas segundo inúmeros pontos de vista, entre os quais os seguintes: o ajustamento ao meio ambiente planetário, os tipos de cérebro, a recepção do espírito, as épocas mortais do planeta, os parentescos entre as criaturas, o fusionamento com o ajustador, as técnicas de escape terrestre.
Todos os diferentes tipos físicos e séries planetárias de mortais semelhantes beneficiam-se das ministrações dos ajustadores do pensamento, dos anjos guardiães e das várias ordens de hostes de mensageiros do Espírito Infinito. Da mesma forma, todos eles são liberados dos liames da carne pela emancipação causada pela morte natural. E todos, do mesmo modo, desse ponto, vão para os mundos moronciais de evolução espiritual e progresso da mente. De tempos em tempos, por uma moção das autoridades planetárias ou dos governantes dos sistemas, são feitas ressurreições especiais de sobreviventes adormecidos. Tais ressurreições acontecem ao menos a cada milênio do tempo planetário, quando nem todos, mas muitos daqueles que dormem no pó despertam. Essas ressurreições especiais são uma ocasião para a mobilização de grupos especiais de seres ascendentes, para o serviço específico no plano de ascensão mortal do universo local. Há tanto razões práticas quanto de associações sentimentais ligadas a tais ressurreições especiais. Durante as idades iniciais de um mundo habitado, muitos são chamados para as esferas das mansões, nas ressurreições especiais e milenares, mas a maioria dos sobreviventes é repersonalizada durante a inauguração de uma nova dispensação, ligada à vida de um filho divino para o serviço planetário. Mortais da ordem dispensacional ou grupal de sobrevivência. Com a chegada do primeiro ajustador em um mundo habitado, os serafins guardiães também aparecem. Eles são indispensáveis ao escape terrestre. Durante o período de lapso de vida que os sobreviventes têm enquanto adormecidos, os valores espirituais e as realidades eternas das suas almas recém-evoluídas e imortais são guardados com sagrada confiabilidade pelos serafins guardiães pessoais ou grupais. Junto com cada serafim que é designado para a repersonalização de um mortal adormecido, funciona o ajustador que retornou. E este é aquele mesmo fragmento imortal do Pai que viveu nele durante os dias na carne. E assim, a identidade é restaurada e a personalidade ressuscitada. Durante o sono dos seus tutelados, esses ajustadores que aguardavam servem em Divinington e nunca residem em outra mente mortal nesse ínterim. Enquanto os mundos mais antigos de existências mortais abrigam os tipos de seres mais altamente desenvolvidos e sutilmente espirituais, que são virtualmente dispensados da vida moroncial, as idades mais primevas das raças de origem animal caracterizam-se por abrigarem mortais primitivos tão imaturos que se torna impossível a fusão com os ajustadores. O redespertar desses mortais é realizado pelo serafim guardião, em conjunção com uma porção individualizada do espírito imortal da terceira fonte centro. Assim, os sobreviventes adormecidos de uma idade planetária são repersonalizados em listas de chamadas dispensacionais. Com respeito às personalidades não salváveis de um reino, nenhum espírito imortal estará presente para operar junto com os guardiões grupais do destino. E isso constitui a cessação da existência da criatura. Ainda que alguns dos vossos registros descrevam esse acontecimento como tendo lugar nos planetas da morte na carne, isso realmente ocorre nos mundos das mansões. Mortais e 2 mortais das ordens individuais de ascensão. O progresso individual dos seres humanos é medido pelos sucessivos cumprimentos de etapas e travessia de cada um dos 7 círculos cósmicos. Esses círculos de progressão mortal são níveis aos quais estão associados valores intelectuais, sociais, espirituais e de discernimento cósmico. Começando pelo 7º círculo, os mortais esforçam-se para alcançar o primeiro. E todos aqueles que houverem alcançado o 3º passam imediatamente a ter anjos guardiães pessoais do destino, designados para si. Esses mortais podem ser repersonalizados na vida moroncial, independentemente do juízo dispensacional ou outros juízos.
Há três grupos de seres ascendentes individuais. Os menos avançados aterrissam no mundo inicial das mansões, ou seja, no primeiro. O grupo dos mais avançados pode iniciar a carreira moroncial em qualquer dos mundos intermediários das mansões, segundo a progressão planetária prévia. E os mais avançados ainda dessas ordens realmente começam a sua experiência no sétimo mundo das mansões. Depois eu vou terminar e vou voltar nesse slide aqui, porque esses, até vou dar uma paradinha. Esses aqui que vão direto para o sétimo, já quando está em luz e vida, será? Ou, ou pode ser algum ser avançado daqui mesmo? Pode ser do Neemias, nosso planeta, né? Dependendo do círculo que ele se encontra. Algumas pessoas alcançam o primeiro ciclo psíquico, mas ainda não fazem a fusão. Então, sim. eles Ah, já tá. pensaram, então eles podem ir direto para o sétimo ciclo, para o sétimo mundo das mansões. Não necessariamente se fusiona, né? Se alcança o primeiro. É, a fusão não é automática, assim, depende de outros assuntos ainda para que ocorra a Acho que fusão. depende até do planeta, né? Por exemplo, num planeta como o nosso, acho que a pessoa pode alcançar o primeiro círculo, mas eu acho que pela energia, pela condição do planeta, talvez fica difícil a fusão. Eu acho que é mais uma questão pessoal ou da família. Imagina uma pessoa que a família depende dele para subsistência ou para vários assuntos. E aí ele vai se fusionar e vai, né, É. abandonar a família. Então ele precisa resolver alguns assuntos pessoais também. Tem que estar totalmente livre das questões humanas para ele fazer a fusão. Hum. Mortais das ordens cuja ascensão depende de um período probatório. A chegada de um ajustador constitui a identidade aos olhos do universo, e todos os seres resididos estão nas listas de chamada da justiça. A vida temporal nos mundos evolucionários, contudo, é incerta, e muitos morrem na juventude bem antes de haverem escolhido a carreira do paraíso. Tais crianças e jovens resididos por ajustadores seguem aquele dentre os seus pais que tiveram status de carreira espiritual mais avançado, indo assim para o mundo dos finalitores do sistema, o berçário probatório. Ao terceiro dia, uma ressurreição especial, ou quando ocorrer a chamada regular do milênio, ou ainda a lista dispensacional. As crianças que morrem novas demais para terem ajustadores do pensamento são repersonalizadas no mundo dos finalitores, do sistema local, concomitantemente com a chegada de um dos seus progenitores nos mundos das mansões. Uma criança adquire entidade física com o nascimento mortal, mas em matéria de sobrevivência, todas as crianças sem ajustadores são consideradas como ainda ligadas aos seus pais. Depois tem os mortais das ordens secundárias modificadas de ascensão. Estes são os seres humanos progressivos dos mundos evolucionários intermediários. Via de regra, não são imunes à morte natural, mas ficam isentos de passar pelos 7 mundos das mansões. Ah, tá. O grupo menos perfeccionado redesperta nas sedes centrais dos seus sistemas locais, passando ao largo apenas dos mundos das mansões. O grupo intermediário vai para os mundos de aperfeiçoamento da constelação. Eles passam ao largo de todo o regime moroncial do sistema local. Mais adiante ainda, nas idades planetárias de esforço espiritual, muitos sobreviventes despertam nas sedes centrais das constelações e dali começam a sua ascensão ao paraíso. Antes, porém, de que qualquer ser desses grupos possa progredir, os seus integrantes devem regressar como instrutores aos mundos pelos quais não passaram, adquirindo assim muitas experiências como instrutores nos reinos pelos quais passarão como estudantes. Subsequentemente, todos continuam até o paraíso, pelos caminhos ordenados de progressão mortal.
mortais de ordem secundária, né? Mortais da ordem primária modificada de ascensão. Esses pertencem ao tipo de vida evolucionária que se fusiona ao ajustador, mas são representativos mais frequentemente das fases finais do desenvolvimento humano, em um mundo em evolução. Esses seres glorificados ficam isentos de passar pelos portais da morte. São submetidos à custódia do Filho e são transladados de entre os vivos, aparecendo imediatamente na presença do Filho soberano na sede central do universo. Esses são os mortais que se fusionam aos seus ajustadores durante a vida mortal. E essas personalidades fusionadas aos ajustadores atravessam o espaço livremente, antes de serem vestidos com as formas moronciais. Tais almas fusionadas em um trânsito direto com o ajustador vão até as salas de ressurreição das elevadas esferas moronciais, onde recebe a sua investidura moroncial inicial, exatamente como todos os outros mortais que chegam dos mundos evolucionários. Eles fazem essa travessia consciente, porque se fusionam aqui, né? Interessante. Não entendi. Essa Eu acho- ordem. Hã? Eu não entendi. Você... Não, quando ele se fusiona aqui com o ajustador, né? Que ele vai para o mundo das mansões. Ele está consciente. É o ajustador que leva. Aí ele vai direto para Jerusalém, né? Quem faz a fusão. Ele diz que é nas salas mais elevadas das esferas moronciais. Mas ele Eu está acho que eles consciente, será? estão conscientes. Eu acho que Então, eles né? vão. Eu acho que eles vão. Bom, eu acho que sim. Bom, não sei, eles vão livremente pelo Acho espaço, que eles estão conscientes durante a travessia, né? Não mas é que eu nem entendo Não é que que nem vai ter uma morte natural, assim, que nem nós, provavelmente, e daí a gente vai acordar lá depois, né? Esses aí porque vão consciente. eu acredito que sim. E ali diz assim, ó, que quem fusiona se apresenta direto para o soberano. Mas não é o soberano do. Na Soberano presença sistêmico. na sede Então, central do universo local. É o Não, Micael de Nébada. não, Sede soberano central do universo sistêmico. local, ó. é do universo local, não é? Direto para Jesus. Dá a impressão que ele se É. apresenta? Mas aqui embaixo ele diz, ó, tais almas fusionadas em trânsito direto com o ajustador vão até as salas de ressurreição das Mas elevadas esferas ressurreição de moronciais. salvo, então, Ah, das elevadas esferas moronciais, né? das elevadas. É, porque ele precisa de um corpo, né? Ainda. É. Não, porque tem um corpo, mesmo sendo espírito. Mas ele não é Sim, espírito ainda. mas eles vão receber a sua investidura inicial moroncial. Tá? Ou seja, o corpo eu acho que moroncial. eles recebem lá nas mais altas esferas de salvo, então eu entendo. Eu não entendo Jerusalém, Neemias. Mas quem se fusiona não vai direto para salvo, então. A gente só chega Mas em não salvo. entendo aí no texto. Só chega em salvo depois de passar por 570 mudanças moronciais, 570 esferas. Nós temos, a gente só vai, quem se Mesmo fusiona, se fusionando sete aqui, importâncias. Oi? mesmo se fusionando aqui, Os fusionados aqui, os fusionados no sexto mundo das mansões, ou fusionados em Jerusalém. Não vai direto para salvo. Então, a gente passa por 570 etapas moronciais. É um aprendizado que não pode ser. mas ali no texto diz que no texto fala, eu coloco o texto lá que fala. Aqui, ó, o texto Que tá, ele eles se apresenta são trasladados soberano. entre os vivos, aparecendo imediatamente na presença do Filho soberano na sede central do universo local. Tem que Então, entender, mas quando fala da fusão com o ajustador, é bem claro que vai direto para Jerusalém.
mas não Não, a sede central do universo local, qual é? Qual é a Salvington. sede? Salvo. Então, Pois é. A impressão que dá é que vai direto para lá, se apresentar diante de Jesus. então, mortais da ordem primária modificada de ascensão. Não é assim, a pessoa acabou de se fusionar, vai direto para Salvington, entendeu? Pois é. É meio confuso ali, porque aqui ele diz que ele se apresenta aparecendo imediatamente na presença do Filho Soberano. Depois aqui embaixo ele diz que eles recebem, eles vão para as esferas moronciais como todos os mortais do mundo evolucionário. Não, depois. Eu acho que eles se apresentam diante de Jesus e depois eles vão para ressuscitar, Daí ou eles lá sei o voltam. quê. Volta, porque depois ele vai ele vem como assim eu entendi, né? Depois ele vem servir como mestre, né? Professor daqueles que estão Não, iniciando. não, mas aí Na, é na, outra ordem. É essa Não, isso outra aí ordem são aqui que ele diz, ó, que todos que eles. vêm do paraíso. Aí é outra, é essa ordem aqui, Lilian, que eles vão como instrutores, aí esse dos mortais, essa quarta segunda. ordem aqui. Eu estou no celular, eu não consigo ver direito. Peraí. É que essa quarta ordem que eu falei, que ele diz que eles são, que eles voltam como instrutores, que eles vão para lá. Aí essa quinta ordem, que Da é a ordem outra secundária. do. Da ordem secundária, né? É, é, E da ordem primária, que é esses que se fusionam ali. eles são imunes à morte. Esses aqui, sim, da primária, sim. Bom, esse é o último slide, depois a Dani levantou a mão, já vou terminar, já passo para. Essa ordem primária modificada de ascensão mortal pode abranger indivíduos em qualquer das categorias planetárias, desde os estágios mais baixos aos mais elevados dos mundos de fusão com os ajustadores, mas funciona mais frequentemente nas esferas mais antigas, depois que essas hajam recebido os benefícios das numerosas permanências dos filhos divinos. Com o estabelecimento da era planetária de luz e vida, muitos vão para os mundos moronciais do universo por meio da ordem primária modificada de translado. Mais tarde, ao longo dos estágios mais avançados da existência estabelecida, quando a maioria dos mortais que deixam o reino é abrangida nessa classe, o planeta é considerado como pertencendo a essa série. A morte natural torna-se cada vez menos frequente nessas esferas, há muito estabelecidas em luz e vida. E aqui eu termino. Muito obrigada, e agora nós podemos conversar, então. Obrigada, Estela. Dani, tu tinha levantado a mão. Sim, eu queria saber qual é essa sede do Universo Central. Já estava pesquisando aqui para ver no livro, mas me responde aí. Ah, tá, daí eles responderam, tá. Mais algum comentário? O comentário é que todos têm a mesma carreira, né? Sejam eles reptilianos. Porque é que ali eles falam daqueles 7 principais tipos, mas eles dizem que tem muitos outros, né? Que eles não se... Não, não, mas tem dá a impressão que tem uns que voam, né? Tem os que vivem na terra e no ar. Tem o tipo que vive. Esse aí eu queria, já pensar a gente poder viajar sem precisar de avião, de nada, assim. Pois é. Mas Mas são seres humanos em planetas, seres e mortais. tem Eles, uns que são eles têm alguma origem de entre os seres voadores, né? Mas eles não voam por muito tempo. Igual a gente não consegue correr também. Ah, eu posso correr, mas não vou correndo daqui até o Japão. Então eu preciso de um mecanismo. Para voar também, eles vão ter a sua limitação, né?
Mas mesmo se a gente Por que que voasse agora só tá dentro da assim? cidade, já seria Já tá ótimo, bom, né? né? Só pra trabalhar. Para não pegar trânsito, já estava bom demais, assim. Já Verdade. pensou em sair de manhã assim, né? Voando, coisa boa. No instante tu tá no trabalho, Seria ótimo, já seria uma mão na roda, só voar. É, eu estava procurando ali qual é o tipo esse que. Eu acho que é segundo os elementos, né? Segundo os elementos que daí eles. Não sei se é Pessoal, mais para frente nesse estudo aí, ou já passou. Tem o- pode ser fusionado com o espírito, que é a imanência divina, né? Pode ser fusionado com o filho e os outros que seguem a carreira para fusionar com o pai, ou com o seu ajustador, né? Vão até o pai. Os outros não vão. Então precisa ver aonde que entra esse estudo todo aí. eles dizem que a única coisa nesse documento que eles citam é os não respiradores, que eles dizem que eles se fusionam com o espírito, né? É porque quem Aqui, tem Lilian, um cérebro não consegue a fusão com o computador. Seres de apenas um cérebro, eles se fusionam com o espírito. aqui, ó, 13% combinam os tipos de terra e do ar. 7% são da água, 10% do ar, 70% da terra. E tem humanos que só vivem no ar também, então. Aqueles lá que foram vistos na cidade de Cláudio, eles voavam, é. Eles, não é que voavam, eles voavam, eles levitavam, né? Eles levitavam, mas, e eles se comunicam, inclusive, esses seres, os policiais que estavam, né? Eles queriam ir atrás dos seres, eles estavam indo atrás dos seres, né? Mas eles não conseguiam, eles não tinham forças, eles perceberam, né, para tirar o revólver, porque eles queriam apontar o revólver para eles, né? E eles não tinham forças. E outra coisa também, eles, a um dado momento, eles viram um lago na frente deles, assim, e os seres do outro lado. Daí eles não puderam mais ir atravessar o lago para ir atrás dos seres, né? Eles tiveram que parar. E no outro dia, daí eles foram embora. No outro dia, eles foram lá e o lago não estava mais. Então, eles perceberam que esse lago tinha sido, os seres tinham colocado na mente deles esse lago, para que eles não os seguissem, né? E outra questão também, que a maioria dos seres não falam com os abduzidos ou os contratados. Quer dizer, eles falam, né, mas por... Aí, como é que fala? Pela mente? Como é que fala? Transmissão de pensamento. Telepatia, isso mesmo. Telepatia. Obrigada. Eles, Acho que eles se comunicam por telepatia. era o Lago Paranoá ali. É artificial. Não, mas é uma cidade do interior, né? Inclusive, agora vai ser feito um documentário sobre esse caso, né? Eles estão pegando testemunho de pessoas que viram os seres também, pessoas comuns, né? Que não foram só os policiais. E esses policiais, né? Esses policiais, por uma coincidência, eles não ficam doentes, que tiveram mais contato, né, com os seres. Eles não ficam doentes. Olha que coisa interessante, né? E muitas pessoas que tiveram contato com esses seres de outros planetas, eles têm, assim, muitos receberam, teve um que recebeu técnicas de cura, tem alguns que recebem técnicas de cura.
Então, Mas não no sei, caso mas um policial, no caso daquele ET de Varginha, ele morreu por uma. morreu. Aquele foi, diz que ele foi arranhado pelo ser, ele morreu Isso, em seguida, assim, pegou uma infecção, uma é, coisa que eles não descobriram. Foi uma coisa meio mas eles estranha. dão uma explicação para tudo, né, Estela? Daí tem Isso aí, na explicação verdade, para tudo. ele já tinha um problema, né? Diz que ele já tinha um problema. Pois é, mas se ele já tinha o problema, o ET piorou o problema que ele tinha. Ele morreu logo depois. Mas é tudo normal daí, né? Tudo normal, tudo. Eu só sei assim, sabe? Que muitas pessoas estão tendo contato e muitas pessoas estão recebendo. Inclusive, Eu tem que, coisas que a gente não consegue explicar. No livro de Urântia tem muitas coisas bacanas, assim, nossa, muitas. O simples fato deles falarem que existem seres, o tipo de seres que existem, nossa, isso para a Eu gente é uma fico pensando revelação. assim, ó, se a Lua fosse habitada, né? Nós tivemos lá. O que que os astronautas iam fazer? A primeira coisa que eles iam fazer era coletar material dos seres de lá também para trazer, para ver se o DNA era igual ao nosso, para ver as doenças deles. Eu tenho certeza que eles iam dar um jeito de coletar material. Ah, com certeza. Se a Lua fosse habitada, né? E então, assim, ó, porque eles iam até lá, eles iam fazer isso, toda E certeza. outra questão também, que muita gente diz assim, eles vêm aqui, né, e fazem coisa e tal. Mas será que nesses mundos mais avançados também não existe o erro? Não existe até Mas o pecado? tu De viu ali pessoas que eu que até chamei a atenção que eles dizem que em caráter e moral, caráter e não sei o que, não diferem muito. estão, Todos os mortais são iguais, assim, todos os. Então tem os bons e tem os ruins, né? e nos sistemas solares que tem 4 planetas, eles devem se conhecer e são vizinhos um do outro ali, né? Devem se conhecer, se visitar, trocar figurinha. Então, quem tem 3 também, quem tem 2 também. Que nós já exploramos quase todo o nosso sistema solar e uma hora aí a gente provavelmente vai descobrir alguma coisa. E outra coisa também, sabe, o que que eu acho por que que eles estão tão interessados, que a gente deveria estar interessados nos não respiradores, porque eles nos visitam. Mas quem garante que Eles. eles não visitam? Isso é suposição. Não, é suposição, não tem muitos A partir relatos, Neemias. É muita do- gente relatando. É que tem E não muitas é só, evidências, é. é muita, e não é só pessoas simples. Lógico que nós estamos preparados para os Estados Unidos vir e dizer assim, olha, nós trabalhamos com os ETs, nós Estamos, trabalhamos com eles vieram aqui, eles nos ajudam, eles nos dão tecnologia. Você acha que o mundo está estamos, preparado para receber estamos isso? preparados. Quem enlouqueceu ao ler o livro Durante e descobrir tudo isso? Quem que enlouqueceu? Ou, Não. sei lá, teve um problema de saúde? Ou surtou? Tá todo mundo preparado. O cinema já preparou todo mundo já viu na ficção. Não há motivo mais para poder esconder. Não existe essa tese aí, já passou. Não, mas Elias, muitas tu pessoas não não sabe aceitam. o que a gente escuta de gente, a maioria ainda não acredita, a maioria ainda. Tu olha esse pessoal entre essas religiões e tudo evangélico, a maioria acha que é só nós que habitamos o universo, que não existem outros planetas habitados. Se tu fizer uma pesquisa, tu vai ver que a maioria pensa assim. E eles iam ficar bem, iam querer expulsar os ETs aqui da Terra. Não, eles estão aqui, eles vão querer nos Mas eles dominar, não eles têm vão querer. tecnologia? Hã? Eles não têm tecnologia? Quem é Como assim? humano para poder. Ué, porque vocês dizem que eles estão milhões de anos de tecnologia à nossa frente. E aí, Avançado. avançada.
Então, Ou não, né? Ou pode estar 1000 anos, 2000, 3000, o medo sabe? que eles têm dos humanos assim, se revelar, não justifica esse medo. Eles têm tecnologia para dar pirueta ao redor dos caças mais rápidos que nós temos. Isso é verdade. Então, aí que medo é esse? É o que eu te falei, é um monte de contradição. E as coisas Mas não. é o medo, ó, é o medo de pessoas que, por exemplo, que só aceitam a Bíblia. Só aceitam a Bíblia, não aceitam mais do que a Bíblia. E aí Se você eles têm disser medo assim, dessas pessoas. existem. Olha, o livro de Urântia está dizendo que existem outros planetas habitados. E esse livro aí pode, isso aí é, como é que eles falam? Anátema, ou como é que eles falam? Isso aí é na coisa de Mas Deus. nem por Pode. isso, nenhum leitor do livro Durante foi apedrejado, foi morto, agredido. Não existe Não, sim, eu medo. sei, mas o que que eles falam? Eles dizem, olha, a gente acredita na Bíblia, a Bíblia não fala nada disso, né? Nós somos os filhos, E o como é que que é? você acha que aconteceria se um ET aparecesse em rede nacional de televisão e falasse, eu sou um extraterrestre, vim de um planeta vizinho aqui no sistema Já solar? ia ter alguém que ia querer dar um tiro nele, com Ah, certeza. Iam dizer que era mentira, que é um ator, entendeu? Bem, iam dizer que é isso aí, o tudo. máximo que vai Fala, acontecer Dani. é isso. Ainda, vai falando, Dani. Agora já estamos só batendo papo, pode ir. Então, eu acho que esse medo é como se eu convidasse vocês a se imaginarem que o Brasil era uma terra inabitada e os exploradores chegaram e nós éramos índios. Quando a gente viu aquilo lá chegando, a gente se sentiu como se um ET estivesse aparecendo na Terra. Exato. E esse Eles não medo, na tiveram medo verdade, dos índios. isso, porque eles fizeram um contato amigável, né? Fizeram umas trocas e tudo, não chegaram matando, digamos assim. Teve uns lugares que chegaram matando, e, enfim. Acho que depende do contato. E outra, o cinema, na verdade, ele traz esse tipo de revelação, entre aspas, né? Porque são que tem noção do tamanho do universo, supostamente, né? Supondo, tem uma clara noção de que não existe só vida na Terra, né? Ninguém aqui é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Tem muitas coisas aí que com certeza tem vida. E acho que de uma maneira inconsciente todo mundo sabe. Só que o cinema é que impõe o medo. Porque a maioria dos filmes só tem um filme fofo, que é o ET, né? Que é o ET do Spielberg. Mas os outros, eles trazem um contato agressivo ou de o ET se apossar do corpo, dominar a mente da pessoa. Então é disso que as pessoas têm medo. Mas é uma metáfora que foi criada pelo cinema. Eu acho que tem tanta coisa já rolando que automaticamente a gente está acostumado, entendeu? Você vê notícias, às vezes eu nem olho isso, o algoritmo na internet me manda os olhos do povo dizendo que são reptilianos. Tem muitos canais no YouTube e canais públicos que têm milhões de seguidores que tratam de ufologia, que falam de vários seres, de espécies, relatos. Então, acho que tá todo mundo muito, sabe, tranquilo com relação a isso. Eu acho que não teria pânico. É a minha É, opinião. Eu essa, acho assim, que no meio de tudo tem muita coisa falsa mesmo. E isso aí acaba desacreditando o que poderia ser um estudo mais sério, pode ser verdade.